Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro Mediunidade e Sabedoria, de Carlos Bacelli, junto com Odilon Fernandes. Item 171. Ele não deve fomentar, responde, ilusões em torno de suas possibilidades psíquicas para não se sentir constrangido a mistificar. Item 172. Existem médiuns que mistificam nesse sentido? Muitos, diz Odilon, por não quererem ser considerados menos médium do que aparentam ser, deixam falar mais alto o personalismo. Item 173. Não mistificariam, porém, por uma boa causa? Uma boa causa dispensa qualquer tipo de mistificação, explica Odilon. Eles pensam mistificar pela causa quando mistificam por si mesmos. Item 174. O médium, então, diz Odilon, deve operar às claras, sem pretensão de qualquer natureza. Item 175. Diz Bacelli. Não seria melhor que os médiuns, sem tanta espontaneidade no que se refere à recepção de mensagens comprobatórias e reveladoras nas ditas cartas familiares, restringissem o seu contato com os espíritos, eximindo-se, por exemplo, de psicografar as que requisitam maiores sinais de autenticidade? Diz Odilon. O médium não deve se furtar ao serviço de consolo a quem quer que procure. Se ele psicografa dos benfeitores espirituais mensagens inespecíficas, por que não poderia de espíritos comuns psicografar páginas específicas? Item 176. Mesmo quando deixem a desejar aos destinatários? Diz Odilon, os que verdadeiramente estiverem atrás de serem confortados, serão confortados. A mediunidade cabe apenas e tão somente fornecer subsídios para que o ser humano, através da razão, chegue por si mesmo à crença na imortalidade. 177. E os fenômenos mediúnicos? Diz Odilon. São de todos os tempos e nem por isso, até o presente momento, lograram convencer a humanidade quanto às realidades da vida imperecível. O que Jesus fez e foi testemunhado por centenas e centenas de pessoas, hoje, infelizmente, é um fato tão recuado no tempo que, inclusive, suscita questionamentos em torno da real existência de seu autor. Item 178. Kardec tinha sobejos motivos, diz Odilon, para proclamar que a verdadeira fé é raciocinada. Parece contraditório, mas o ser humano sempre questionará o que os seus sentidos físicos registram. Tomé não se contentou em contemplar Jesus redivivo, quis tocar-lhe as chagas. Item 179. Dr. Odilon, voltando ao problema dos médiuns, habilitados ou não para a recepção de mensagens particulares. Diz Odilon, deixe-me perguntar. Na condição de médium, você crê em si mesmo? Item 180. Em sã consciência, não posso atribuir a mim a autoria das mensagens de que sou intérprete. E depois de muitas delas, a assinatura confere ou quase confere. Esse nosso diálogo, diz Odilon, nos assuntos que aqui estamos abordando, você o havia idealizado antes? Diz Bacelli, não, de modo algum. A escrita do senhor, por meu intermédio, tem sido tão rápida que necessito tomar fôlego. Diz então Odilon, muita coisa, no entanto, não encontra ressonância no seu cérebro, não é? Muitos conceitos nos quais poderíamos avançar. Item 182. Percebo isso claramente. O pensamento do Senhor se defasa ante a minha incapacidade intelectual, a pobreza do meu banco de dados. Diz Odilon, nem tanto. Item 183. Tenho ímpetos de parar de escrever e consultar certos livros, encontrando palavras e mais apropriadas terminologias. Diz Odilon, não faça isso. Deixe que outros pesquisem. Procuremo-nos em lançar a ideia, se você parar de escrever, diz o item 184, eu sei, o essencial sofrerá prejuízo. Parando de um dia para o outro, diz Odilon, por ser indispensável, já nos é contraproducente. Nem sempre conseguimos voltar a imprimir ao diálogo aquela sequência racional e lógica.
Item 185. É verdade, de um dia para outro experimento certo embaraço para reatarmos a conversa, que às vezes muda de rumo. Diz Odilon, não tem importância. Depois de poucos, a sintonia vai se restabelecendo e, através de um esforço conjunto, conseguimos dar-lhe a sequência desejada. Item 186. Em todo o processo mediúnico, diz o Odilon, o médium é participante ativo. Item 187. Em física, intelectual e moralmente, diz Odilon, sim, sim. 188. Até mesmo nos fenômenos de natureza física? Sem o ectoplasma, o médium, nada feito, diz Odilon. 189. Nos fenômenos de natureza física, o médium só participa com a doação de ectoplasma? Não, diz Odilon, pois de sua condição espiritual depende a abundância e, por assim dizer, a qualidade da energia ectoplasmática liberada, tal como determinados tipos de sangue não se prestam à transfusão em indivíduos com tipos diferentes. Em nível de ectoplasmia, digamos, ocorre também rejeição. A constituição íntima do material ectoplasmático deve ser levada em consideração. Item 190. Como sangue é tudo sangue, ectoplasma não é tudo ectoplasma? E diz o Odilon, não, você sabe que não. Item 191. Todo o material ectoplasmático se presta aos fenômenos de cura? Não, diz Odilon. Muitos médios liberam apenas o que podemos chamar de substrato de ectoplasma, incapaz de liberá-lo em sua essência mais pura. A natureza do ectoplasma depende da natureza do corpo espiritual. Item 192. E em Chico Xavier? Questiona o Bacelli e responde Odilon. A mediunidade se revelou em sua expressão máxima na Terra. Item 193. Em todos os tempos? Sim, diz Odilon, em todos os tempos. Item 194. E Jesus Cristo? Ah, diz Odilon, não pode ser considerado médium na acepção atribuída aos demais. Item 195. Para dar cumprimento à sua missão entre os homens, Chico foi feito médium? Diz Odilon, ele se fez médium. A mediunidade, em seu grau de desenvolvimento, é pertinente à evolução do espírito. Item 196. A sua condição cerebral era diferente? Diz Odilon, digamos que ele possuía determinadas áreas do cérebro, principalmente no que tange à capacidade mnemônica, em maior atividade. Item 197. Se o seu cérebro fosse dissecado? Responde Odilon, é possível que o pesquisador atento, através de um estudo comparado, observasse certas singularidades. Item 198. Onde, por exemplo? Nas chamadas circunvoluções cerebrais e nos elementos constitutivos, ou seja, nas calcificações da glândula pineal. Item 199. Os pais de Chico Xavier teriam, assim, sido escolhidos em função do material genético que poderiam doar ao seu corpo informação? Diz Odilon, a hereditariedade é um fator a ser levado em consideração. Item 200. Ao que sabemos, o pai dele era um homem simplório. Resposta do Odilon, do ponto de vista intelectual, talvez. No entanto, a inteligência é algo que não se transmite. Ficamos hoje por aqui. Aguardo vocês nos itens seguintes. Abraços.